Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cárita, serei professora de História de vocês, tá bom? Desejo a todos um ótimo retorno, sejam todos muito bem-vindos. Aos novatos, sejam muito bem recebidos na nossa unidade, no nosso colégio. Aos veteranos, bora comigo para mais uma aula de História. Galerinha do 7º ano, certo? Ano passado, independente da instituição que você estudou, se comigo, com outro professor ou em outra unidade escolar, se vocês seguiram a matriz curricular, vocês tiveram aula sobre periodização histórica, né? Tiveram aula sobre antiguidade, tiveram aula sobre Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma, certo? E agora, no comecinho desse ano 2021, a gente vai falar um pouquinho sobre Idade Média. Só que antes, vem comigo. Um detalhe importante, 7º ano, por favor. Copiem o quadro da professora, certo? O quadro contém exemplos, o quadro contém explicações, o quadro contém conceitos. Se vocês estivessem aqui na sala de aula comigo presencialmente, vocês iriam copiar meu quadro, certo? Então, finjam que estão sentados de frente comigo numa sala de aula, copiem o quadro da professora. Todo momento que eu passar por quadro, eu vou sair de cena, pra vocês darem um print na tela e copiar o quadro, tá? Então, vamos embora. Muito bem. Antes da gente começar a falar de qualquer coisa sobre história, sobre Europa medieval, a gente tem que entender por que a gente estuda a história em períodos, né? Os historiadores, tentando facilitar numa divisão histórica eurocêntrica, dividiram a história em períodos. E esses períodos a gente estuda ao longo de toda a vida escolar de vocês. A gente divide a história em dois grandes períodos, que é o período da pré-história e o período da história. A pré-história a gente divide entre o paleolítico e o neolítico, né? A idade das pedras e a idade dos metais. E a história a gente divide entre antiguidade, medievo, modernidade e contemporaneidade. Esses períodos da história, eles acontecem por transformações na sociedade, certo? Detalhe importante, a antiguidade, ela abrange Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, até o declínio do Império Romano em 476, depois de Cristo. O medievo é o período da história mais longo que vocês vão estudar. Porém, a gente estuda ele assim, ó que vocês piscaram, o conteúdo dele acabou. Por quê? Porque ele é considerado por alguns, inclusive para quem produz material didático, de que ele é um período sem importância, que não teve relevância, de pouco comércio, de pouco desenvolvimento cultural e artístico, então por isso não merece o critério de ser estudado. Só que a professora aqui, Cárita, vai falar uma coisinha para vocês que quero que vocês não esqueçam. Tudo que foi realizado na modernidade foi pensado no medievo. Então, as realizações do período moderno, as realizações do período contemporâneo não teriam acontecido se a gente não tivesse o período medieval. Então, ele é importante sim, conhecer suas características é importante sim, entender sua estrutura política e econômica é importante sim, tá bom? Então, muita atenção aqui. Então, hoje, na aula de hoje, a gente vai se atentar a este período lindo aqui, ó. Professora, a gente vai começar e acabar ele hoje? Não, a gente não vai começar e acabar ele hoje. Hoje eu vou fazer somente a introdução dele, certo? Porque eu vou dividir ele pelo menos em 3 aulas para que vocês fixem bem esse conteúdo e compreendam a importância dele para a gente seguir em frente, beleza? Então, vamos lá. Modernidade e contemporaneidade. Professora, eu queria saber as datas que começa cada período. A senhora me conta? Conto. A antiguidade, a gente vai datar ela de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Professora, o que marca o período da antiguidade? A escrita. Quando surge a escrita, a gente tem a mudança do neolítico para a antiguidade. Professora, e o medievo? Eu coloquei a C aqui, perdoa, galerinha. E o medievo? 476 depois de Cristo. Lembra lá no 6º ano, quando for depois de Cristo? Não precisa colocar. Estou colocando só para exemplificar. Professora, e esse aí? O que marca? O declínio. Queda não, tá, meus amores? Não judia da professora não. Do Império Romano. Modernidade, professor. O que acontece na modernidade? Meus amores, pergunta interessante essa, sabe por quê? A Europa medieval, o início e o fim dela é bem conturbado, mas o fim é mais ainda. Tem gente que data 451, é a tomada de Constantinopla. A professora em questão prefere o ano de 1513, que é a Reforma Protestante, que é o ano que coloca fim à hegemonia da Igreja Católica. Então eu acho que é ali que a Idade Média se rompe, porém ela é difusa. Então eu vou colocar aqui Constantinopla, tá bom? 1451, Constantinopla.
contemporaneidade. Professor, o que marca o início disso aqui? Revolução Francesa. Agora a pergunta que tá todo mundo gritando aí para mim que eu escutei daqui. A gente vai estudar tudo isso? Vai. Todos esses períodos históricos. Nesse ano, não, a gente precisa ter história para falar até chegar na terceira série do ensino médio, né? Então, mas devagarzinho vocês vão compreender todos esses períodos históricos, tá bom? Então vamos lá. Foco na minha aula de hoje. Formação da Europa medieval. 2 perguntas básicas que vocês precisam ter, ó, na ponta da língua. Toda vez que eu falar de Idade Média, eu estou falando de um período certo e de um lugar certo. Não teve Idade Média japonesa, chinesa, brasileira, americana, não teve. Idade Média é um período da Europa. Professora, mas só da Europa? Só da Europa, porque a Idade Média tem características muito próprias que só vigoraram na Europa, certo? Então, quando eu perguntar para vocês, Idade Média, quando? Vocês vão falar para mim, do ano 476, professora, ao ano 1451. Beleza. E Idade Média onde? Uai, professora? Na Europa. Então, Idade Média quando? Do século V ao século XV. Idade Média onde? Na Europa. É só lá que dá, beleza? Professora, mas e os outros? Porque existia o Japão no século V. Existia, mas ele não tinha esse advento da Igreja Católica. Ele não tinha um processo de horrorização. Ele não tinha a formação de feudos. A senhora me confundiu. Então vamos devagarzinho, tá bom? Vamos entender com calma, ok? Primeira coisa que vocês precisam entender. A Idade Média é um período histórico falado da Europa porque tem características muito singulares de lá. Beleza? Beleza. Então vamos lá. A gente divide essa Idade Média, presta atenção, são 1000 anos de história. Então vocês copiaram a tia? Beleza, professora? Então vamos lá. A gente divide essa história em 2 momentos. Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Professora, mas a alta no começo, a baixa no final? É, acredite, tá certo esse negócio aqui. Então, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média vai do século V ao século X. E entender algarismo romano é fundamental na história. Quem não sabe, já faz um cantinho do caderno, pelo menos até o ano 25 aí, que é para não passar vergonha. Beleza? Então, do século V ao século X. Baixa Idade Média, do século XI ao século XV. Beleza? Professora, qual é a diferença desses 2 períodos? Vamos lá. Aqui, ó, meus alunos, na Alta Idade Média, eu tenho a formação dessa Europa medieval. É aqui que ela começa a se transformar numa Europa medieval, no período medievo. Certo? E o que tem aqui, professora? O que levou, o que motivou a essa Idade Média? Fraco desenvolvimento da agricultura, ou seja, eu quase não tinha um desenvolvimento promissor da agricultura. Fragmentação. Toda vez que vocês escutarem, vão escutar demais comigo a palavra fragmentação, eu estou falando de divisão. Pensa numa pizza, num bolo. Vamos pegar. Mamãe fez um bolo, tirou do forno e colocou em cima do balcão para vocês. Quando vocês cortam em pedacinhos, dividem, vocês estão fragmentando o bolo. Cada pedacinho é um fragmento do bolo, é um pedaço do bolo, tá bom? Então, fragmentação é divisão. Então, fragmentação do Império Romano, ele se dividiu em várias partes, tá bom? Fortalecimento da Igreja Católica. Vem cá comigo, 7º ano. Vocês lembram que no último conteúdo, lá do 6º ano, do Império Romano, a gente falou sobre que o Império Romano, ele era politeísta, certo? Quando o cristianismo, Jesus Cristo, um homem pobre, um Messias, que pregava amor, que pregava caridade, que pregava de dividir o pão, dividir o peixe, dividir o vinho, que pregava em Deus celeste e não na terra, que pregava que o imperador não era Deus, e sim um homem político, né, causou um alvoroço no Império Romano. O Império Romano, por volta de 313, tem uma grande ruptura. Por quê? Ruptura é divisão, cisão. Então, o que é isso? Constantino, um imperador pagão, ou seja, que não acreditava em Deus, que não acreditava em Jesus a vida inteira, né, no seu leito de morte se converte ao cristianismo e torna o cristianismo a religião oficial de Roma. Por que ele fez isso, professora? O cristianismo, o Império Romano, perdão, estava em declínio. Ele estava perdendo força, ele estava perdendo poder, ele estava perdendo controle das suas terras. O cristianismo estava subindo. Numa tentativa
tentativa de unificar os dois e fortalecer o Império Romano, ele torna o cristianismo a religião oficial. Só que não deu certo. Por quê? Como o cristianismo se tornou a religião oficial, a gente tem os primeiros papados e aí bispados, né? São os papas, são os bispos, são os freis, são os padres. A Igreja Católica se fortifica, ganha poder. E toda vez que a gente falar de Idade Média, eu quero que vocês associem Idade Média com a Igreja Católica. Porque não tem como falar de Idade Média se a gente não falar da Igreja Católica, certo? Todo o poder que emanava da Igreja Católica serviu para ela controlar o período medieval. Mas esse é um assunto que eu quero falar com vocês na próxima aula. Hoje a gente está falando da formação. Beleza? Então vamos lá. Então, tem o fortalecimento da Igreja Católica nesse período e acontece um processo de ruralização. Professora, para. Rural o quê? Ruralização. É quando as pessoas saem da cidade e vão para o campo. Professora, mas por que elas fizeram isso? Sabe por quê? Com essa divisão do Império Romano, as cidades começaram a ficar sem proteção. Então elas eram constantemente invadidas, saqueadas, né? As crianças eram roubadas, as mulheres sequestradas. Então era um ambiente inseguro. Então, tentando proteger suas famílias, as populações saíram da cidade e migraram para o campo, certo? Por isso a gente tem um processo de ruralização. Então, se a professora perguntar para vocês o que é um processo de ruralização, é essa saída da cidade para o campo. E o que motivou? As cidades estavam sendo invadidas, saqueadas, roubadas e por isso não ofereciam segurança. Beleza? Tudo bem. Vocês entenderam aqui comigo como que a gente forma essa idade, essa Europa medieval, como é que ela começa, como é que ela surgiu. Agora vamos entender como é que ela se desenvolve politicamente? Vamos lá. Por volta do ano 300, copiou o quadro? Copiou? Printou? Beleza, vamos lá. Por volta do ano 300 depois de Cristo, os francos, o reino franco, volta? O que é franco, professora? Vai estar falando do que agora? É porque é assim, meus amores. Vocês lembram que o Império Romano foi invadido por diversos povos? Um deles era os francos, que nada mais significa do que fortes, um povo forte. Esses francos viviam na região onde hoje é a França. Também daí deriva o nome, mas não tem muito a ver não. Franco vem de forte mesmo, certo? Então, aí por que a gente dá notoriedade para esse reino em si? Já que a gente teve os visigodos, a gente teve os anglo-saxões, a gente teve alguns outros bárbaros que a gente chama. Por que os francos? Porque os francos conseguiram se consolidar em reinos fortes e formar dinastias. Palavra do dia, que é dinastia sétimo ano. Ensinei lá quando a gente falou de Egito. Que tá vendo a importância de prestar atenção quando a gente fala? Que é dinastia? É a sucessão de um trono por membros da mesma família, homens. Exemplo, sou um homem, bonita, filha de mim. Sou um homem, né? E tenho um filho homem. Eu morro, meu filho se torna rei. Meu filho tem 2 filhos homens. O primogênito dele, quando ele morrer, se torna rei. Também a sucessão ao trono por membros da mesma família. Isso é uma dinastia, ok? A gente vai falar da dinastia dos reinos francos e a gente vai citar 2 em especiais. A primeira é a Merovingia. Professora, que palavrão é esse? Merovingia nada mais é do que a dinastia do rei Meroveu. Mas um detalhe importante aqui. Essa dinastia ela se forma por volta do ano 470, 60 por aí, mas ela só se fortifica com Clovis, um neto de Meroveu. Ele consegue unir, mas ele não consegue expandir esse reino. Ele não consegue garantir a proteção dele. Clovis, seu neto, consegue fortificar esse reinado. E os Meroveus, obrigada. E os Meroveus, eles governaram por centenas de anos, até essa dinastia se dividir e ela ser tomada, agora é engraçado, por uma pessoa de nome Pepino o Breve. Professora? Como assim Pepino o Breve? É porque ele era uma pessoa de baixa estatura. Segundo os livros de história, alguns documentos, né, o rei Pepino o Breve não tinha nem 1,5 metro de altura. Ele era pequenininho, eu tenho 1,59, galera. Ele era 10 centímetros mais baixo que eu. Então, assim, ele era bem pequeno. Então, por isso que ele era breve, de ser curtinho. Tá bom? Não ri da professora, não? Tá? Então, vamos lá. Aí, fragmenta-se a dinastia Merovingia
forma-se uma outra dinastia, a Carolíngia. Professora, a senhora acabou de falar que foi Pipino, não devia ser a Pipinívia? Deveria, mas ela foi fundada por Pipino, mas foi seu filho, Carlos Magno, que expandiu esse império. Diz pra mim que vocês nunca ouviram falar de Carlos Magno? Já ouviram falar sim. Sabe por quê? A gente tem um monte de coleguinhas com esses nomes e vem da onde? Vem do poderoso rei Carlos Magno. Um detalhe importante, tanto Meroveu, Clovis, Pipino e Carlos Magno só conseguiram fortificar seus reinos e consolidar seu poder porque ambos, todos aqui, se uniram à Igreja Católica. Todos. Carlos Magno é o rei, não é Carlos Magno, é Pipino. Pipino é o rei que doa o território onde hoje é o Vaticano. Onde hoje é a cidade do Vaticano, uma cidade-estado fortificada e independente, né? Um país independente, enclave, é Pipino. Pipino, para conseguir o apoio do Papa, para fortificar essa dinastia, para romper com a Merovingia, ele doa esse terreno para a igreja, onde a igreja vai construir todo o seu centro administrativo e religioso, certo? Na Itália, e com isso ele consegue a aprovação do Papa. Carlos Magno também é coroado pelo Papa, consegue todo o poder da igreja e por isso que ele consegue se manter no poder. Carlos Magno faz um dos impérios, um dos reinados mais prósperos, né, do nosso período medieval, o que mais duradouro, diga-se de passagem, e um detalhe importante, Carlos Magno expandiu tanto esse império de tal maneira que ele não conseguiu mais administrar. Sabe quando fica muito comprido, muito extenso, a pessoa não consegue vigiar tudo? O que ele fez? Ele teve uma ideia. Não, eu vou conceder títulos de nobreza. Títulos de nobreza. Eu vou criar uma relação de vassalagem e suzerania. Professora, me ajuda, o que é isso? Vamos lá. Suzerano é aquele que concede terra, concede proteção, concede privilégio. No caso aqui, Carlos Magno. Ele é o suzerano, tá bom? É sim entre duas vogais, sãozinho de Z, tá? Então ele é o suzerano, certo? Ele é aquele que delega poder, que delega proteção, que delega terra. Vassalo é aquele que, por meio de um juramento de fidelidade, promete obediência e promete proteger o castelo e trabalhar para as terras do rei. Então, essa relação de suzerania e de vassalagem nada mais é que uma relação de fidelidade, onde o rei oferece proteção e terras e o vassalo oferece obediência e fidelidade. E o que eles fazem com isso? Por meio dessa relação, Carlos Magno divide o seu reinado em condados e marquesados. Os condados são as terras dos interiores. Os marquesados são, o próprio nome já diz, marcas, são das fronteiras. Por isso que são marqueses e condes, ok? Então, vamos lá. Suzerano, aquele que concede terra, proteção, certo? Vassalo, aquele que recebe e por meio de um juramento de fidelidade se compromete a proteger seu suzerano e ser fiel a ele. Beleza? Tranquilo? Ok. Não se preocupe que isso aqui a gente vai aprofundar e conceituar de maneira escrita, tá? Só que Carlos Magno não era imortal. E por volta de 1811 a 1813, a data de sua morte é incerta, ele falece. Ele vem a morrer, certo? Com a morte de Carlos Magno, deixa dois filhos que tentam dividir esse império, só que um acaba brigando com o outro, esse império se fragmenta, se divide. Lembra que ele deu condados e marquesados? Esses condados e marquesados se tornam feudos. Gracinha, né, professora? Hoje ela tá cheia das palavras difíceis. Assim a gente aprende, mas vamos lá. Fragmentação com a morte de Carlos Magno, ou seja, a partir do momento que Carlos Magno morre, esse império perde a força, por volta de 1811 a 1813, tá? A data da sua morte ainda é muito incerta. Com isso, começa o surgimento de uma nova forma de economia na Europa. Que é o feudalismo, certo? Mas o feudalismo é conteúdo da nossa próxima
próxima aula, porque ele é complexo, extenso e demanda tempo, tá bom, meus amores? Demanda tempo. O que eu quero que vocês entendam hoje? Como que a Europa medieval se forma? A Alta Idade Média é quando começa a surgir o feudalismo, a base é a consolidação, por isso que ela vai até o século X, que Carlos Magno morre em 1811, 16 por aí, e aí vai formar esse feudalismo. A Baixa Idade Média é a consolidação e também o declínio. O feudalismo vigora por cerca de 400 anos e ele começa a entrar em ruína, certo? E aí a gente começa um outro conteúdo, mas calma lá, sem desespero. Eu quero que vocês compreendam que são 1000 anos de história, os fatores que levavam à formação dessa Europa medieval, as dinastias que vão dar cara a esse período. É muito importante vocês entenderem essa relação de vassalagem e suzerania. Esses condes e marqueses eu não coloquei aqui à toa, vocês vão entender que é a partir disso aqui que eu tenho a formação do feudalismo. Se não houvesse essa divisão de terras, não teria acontecido esse sistema econômico, tá bom? Não deixem de fazer as atividades, copiem as atividades da professora no caderno, respondam as atividades no caderno, respondam o fórum, manda a foto do seu caderno lá no portfólio. Qualquer dúvida, eu estou no privado, pode me procurar, meu número está no grupo, professora Carita, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula, beijinhos!